Na semana passada, iniciamos uma série de mensagens sobre o Apocalipse, a volta de Jesus e o fim dos tempos. Vimos que a Bíblia ensina que a volta de Jesus será súbita ou repentina, física, visível e gloriosa. Ao aspecto de a volta de Jesus ser súbita ou repentina, os estudiosos chamam de iminência. Assim podemos dizer que a volta de Jesus é iminente. Ela poderá acontecer a qualquer momento. Porém, o próprio Senhor Jesus, depois dele os apóstolos, ensinaram que haveria sinais que precederiam sua volta. Embora não possamos saber o dia nem a hora da volta de Jesus, estes sinais mostram que a mesma se aproxima. Hoje vamos ver alguns destes sinais. Sinais da segunda vinda de Jesus. O Senhor Jesus, neste sermão chamado Sermão Profético, aponta vários sinais de coisas que deverão acontecer antes da sua volta. I would like for the teenagers to help me. Anderson, can you give me help there? I don't know what's going on. They're talking. Maybe they need translation. Would you please help them? Muito obrigado. Obrigado. Jesus disse que haveria vários sinais que serviriam como anúncios da sua volta. O primeiro sinal apontado por Jesus são falsos cristos e falsos profetas. Veja, por favor, no versículos 4 e 5. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículos 23 a 26. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis. O primeiro sinal que Jesus aponta é a apostasia. Esta palavra de origem grega significa o abandono da fé. Ou mais especificamente, o abandono da fé cristã bíblica por uma fé falsa, ou por uma religião falsa. Jesus indica que um falso evangelho propagado pelos falsos mestres e falsos cristos se espalhará nos últimos dias. Novas igrejas, novas seitas e novas doutrinas se espalharão. Os falsos cristos e falsos profetas serão capazes de fazer milagres tão grandes que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Bilhões de pessoas hoje estão sendo mantidas em cegueira espiritual, buscando resposta para seus problemas e indagações em falsas seitas e religiões. No seio do próprio cristianismo, tem surgido muitas heresias. Heresias como o liberalismo teológico, que tem levado muitas igrejas à morte. Púlpitos, antes vibrantes, cederam lugar a igrejas mortas e vazias, como se vê em toda a Europa. E cada vez mais também nos Estados Unidos e no Canadá. Igrejas se esvaziando, igrejas que antes eram cheias da unção, do poder de Deus, hoje sendo vendidas para servirem como bares, para servirem como mesquitas e outras atividades. Igrejas que se esforçavam na obra evangelística e missionária se renderam a uma forma de evangelho social, que em nome da justiça social e do inclusivismo abandonou o elemento sobrenatural. Não é mais o reino de Deus que virá com poder da volta de Jesus, mas é o reino que será conquistado pelo esforço humano. Jesus não voltará. Os seres humanos é que alcançarão a paz e a justiça através dos seus próprios esforços. Muitas pessoas que não creem na volta de Jesus, ou que não gostam que se enfatize a volta de Jesus, dizem que nós, os que cremos,
Não fazemos muito pelo mundo. Não fazemos muito para melhorar a sociedade, porque, afinal, estamos vivendo a perspectiva do futuro e nos esquecemos do presente. Isso não é verdade. A fé bíblica e a crença na volta iminente de Jesus não negam que devemos trabalhar para o bem da sociedade, para a melhora da sociedade. Ao contrário, muitos dos grandes benfeitores da humanidade foram homens e mulheres que criam na inspiração divina das Escrituras e da autoridade das Escrituras. Porém, para muitos, a Bíblia deixou de ser a única regra de fé e prática. A crença na Bíblia como palavra de Deus foi substituída por um ceticismo que duvida do sobrenatural e nega as doutrinas básicas da fé cristã, como a encarnação de Cristo, seu nascimento virginal, sua morte expiatória por nossos pecados e sua ressurreição. Por outro lado, no outro extremo, o misticismo dominou muitas igrejas. Estas igrejas se transformaram em empresas e os crentes em consumidores, em busca de bens religiosos ou espirituais. Os seus pastores se tornaram empresários, que comercializam a fé e exploram o misticismo do povo. O sinal está se cumprindo diante dos nossos olhos. Segundo sinal que Jesus indica, está nos versículos 6 e 7, guerras e rumores de guerras. Ele disse, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quando Jesus pronunciou estas palavras, o mundo vivia em relativa paz. A Palestina, onde Cristo viveu, estava sob o domínio romano. Os romanos conquistaram quase todo o mundo conhecido da época. Eles impuseram a famosa Pax Romana, a paz romana. Os piratas do mar Mediterrâneo foram extirpados e era seguro viajar pelas estradas romanas. Para quem mora no Brasil, é quase impossível imaginar você sair à noite, tarde da noite, para fazer alguma coisa, para se divertir, ou para comer, ou para cuidar de negócios, porque o perigo é muito real. Aqui nos Estados Unidos nós não temos tanto esse problema, embora ele também exista, mas não é tão assintoso como o do Brasil. Porém, nos dias do Império Romano, havia praticamente paz, ou havia paz em praticamente todo lugar. O apóstolo Paulo e outros missionários cristãos, inclusive, tiraram proveito dessa segurança para disseminar o evangelho por todo o mundo romano. Exceto, talvez, por esse período áureo do Império Romano, o mundo tem visto apenas 1 ano de paz para cada 13 anos de guerra. Jesus certamente não está falando aqui de qualquer guerra, mas de um incremento nas guerras à medida em que se aproxima o fim dos tempos. Hernandes Dias Lopes afirma que desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o número de guerras aumentou vertiginosamente. Já houve mais de 300 guerras desde então. Nos últimos 100 anos, mais de 200 milhões de pessoas morreram em guerras. Segundo este autor, falamos de paz, mas buscamos a guerra. Gastamos mais de $1 trilhão por ano em armas e guerras. Poderíamos resolver o problema da fome, do saneamento básico, da saúde pública e da moradia do terceiro mundo, e eu quero lembrar que o Brasil faz parte, com esse dinheiro. Gastamos muito mais com guerras e armamentos do que com as necessidades das populações carentes do mundo. O século XX, que recém terminou, foi o século da guerra. Na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foram mortas 30 milhões de pessoas. O autor britânico chamado H.G. Wells, talvez alguns de vocês conheçam, escreveu vários livros, tanto de história como também ficção. Ele escreveu o famoso A Máquina do Tempo, que talvez alguns de vocês já tenham lido ou tenham assistido o filme.
usou uma frase com respeito à Primeira Guerra Mundial. Ele disse que a Primeira Guerra Mundial era a guerra para acabar com todas as guerras. E muitas pessoas começaram a usar aquela expressão. A guerra para acabar com todas as guerras. Porque havia pessoas que sentiam que essa guerra, a Primeira Guerra Mundial, levaria à destruição dos tipos de governos e atitudes que causam a guerra. Qual foi a decepção deles? Não é? Muitos acreditavam que depois desta Primeira Guerra Mundial, nunca mais seria vista uma barbárie tão grande na história da humanidade. Entretanto, apenas 20 anos depois, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, a qual dizimou 60 milhões de vidas. A Primeira Guerra Mundial matou cerca de 30 milhões, a Segunda Guerra Mundial, cerca de 60 milhões de pessoas. Jesus disse guerras e rumores de guerras. Gente, isso nunca foi tão real como nos dias atuais. Hoje nós vivemos sob a ameaça de uma guerra nuclear. Há um ditador, não vou nem mencionar o nome dele, e se você leu as notícias essas semanas, você deve ter descoberto que ele e o pai dele usaram o passaporte brasileiro. Para ir onde? É o ditador da Coreia do Norte, para quem não sabe. E eles usaram o passaporte brasileiro. Ele usou o passaporte brasileiro para ir onde? A Disneyland. Mas eles não gostam dos capitalistas. Não é? Eles não gostam dos Estados Unidos. Mas eles usaram o passaporte brasileiro para ir ao Brasil e outros lugares, inclusive ele foi à Disneyland. Interessante, né? E é um dos que nos ameaça, hoje, com a possibilidade de uma guerra nuclear. E se você acompanhou as notícias dessa semana, você deve ter visto o presidente russo ameaçando os Estados Unidos e seus aliados ocidentais com armas nucleares sem igual. A corrida armamentista segue a pleno vapor, a despeito de tratados de paz para reduzir o número de mísseis e de ogivas nucleares. É interessante que, se você acompanhou as notícias, o mundo ficou assustado, mas os americanos não. O Pentágono não ficou assustado. Inclusive o Trump, que responde a tudo, não respondeu. Por quê? Porque os militares americanos disseram, nós já sabíamos. Eles já estão fazendo pesquisas nesse sentido, referindo-se aos russos, há muito tempo. O que eles queriam dizer, eu creio, entre linhas, assim, nós estamos preparados. Nós não sabíamos que isso ia acontecer, e nós estamos preparados. Mas, infelizmente, nós sabemos que se houver uma guerra nuclear, não vão sobrar nem russos, nem americanos para contar a história. Uma vez perguntaram a Einstein, como o senhor imagina que será a terceira guerra mundial? E ele respondeu, olha, a terceira eu não sei. Mas a quarta, se houver, vai ser a pau e pedra. Ou seja, a humanidade vai se destruir a tal ponto que já não haverá mais armamentos, terão que usar pau e pedra, se houver outra guerra. E ainda, acima de tudo, há o perigo das armas químicas e biológicas, sem falar da ameaça constante do terrorismo. Sinal da vida de Jesus. E Jesus vai mais adiante, ele também fala que entre os sinais estão fomes e terremotos. Veja no versículo 7, a segunda parte, ele diz, olha, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Esta semana eu fiz uma pesquisa, e de acordo com a organização Action Against Hunger, uma em cada 9 pessoas no mundo não tem comida suficiente. Imagine aqui, olhe para as pessoas ao seu redor, imagine de cada 10, uma tem comida suficiente e 9 não tem. Você pode imaginar o que é isso? O número de pessoas famintas no mundo excede a população dos Estados Unidos, do Canadá e da União Europeia juntos. 34 milhões de crianças sofrem de subnutrição severa, a qual é uma doença evitável e tratável. Preste atenção nesse detalhe. A subnutrição, na sua forma mais extrema, que é uma condição mortal se deixada sem tratamento, e é chamada pelos especialistas de subnutrição aguda severa, aflige cerca de 17 milhões de crianças no mundo inteiro. E resulta da perda de 1 milhão de crianças de menos de 5 anos todo ano. Esta perda de vida é ainda mais trágica porque esta subnutrição aguda severa é predizível, é evitável e tratável.
Temos os recursos, mas não os utilizamos. Cumpre-se a palavra de Jesus. O número de grandes terremotos está aumentando espantosamente em todo o mundo. Fui fazer uma pesquisa. De acordo com o USGS, que é o Serviço Sismológico do governo americano, no ano 2000 houve 1.505 terremotos, entre 5 pontos e 8 pontos ou mais na escala Richter, em todo o mundo. Em 2017, houve 3.071 com a mesma magnitude, mais do dobro. E você que mora em Los Angeles sabe o que é um terremoto. Se você ainda não experimentou um, escreva na sua agenda, vou experimentar. Eu me lembro de quando eu cheguei aqui em 1994 e havia acabado de dar um grande terremoto, 7.2 na escala Richter. E havia muita destruição. Várias dezenas de pessoas morreram. Isso porque Los Angeles é a cidade mais segura do mundo contra terremotos. Muitas freeways que caíram, pontes que desabaram, prédios que caíram, pessoas que perderam suas moradias. Quem estava aqui na época? Então você sabe do que eu estou falando, não é? Veja essa notícia. A NBC News afirma que o número de grandes terremotos quase triplicou na última década. Entre 2004 e 2014, 18 terremotos com magnitudes de 8 ou mais chacoalharam zonas de subducção em todo o globo. Isto é um aumento de 265% sobre a média, ou sobre a taxa média do século anterior. Veja bem, 265% mais em 4 anos, em 10 anos, do que em um século. Pois no século passado houve 71 terremotos dessa magnitude, de acordo com um relatório que foi submetido à Sociedade Geológica da América. A natureza está revoltada. A Bíblia diz que a natureza, a criação, sofre. Terremotos, maremotos, chamados tsunamis, furacões e tempestades estão assolando o mundo e em vários países cresce a ameaça de cidades inteiras serem submergidas pelo aumento do nível do mar. A palavra de Deus está se cumprindo, ou não? Jesus vai mais além. Veja no versículo 9. Versículo 9. Então, e agora está falando aos seus discípulos, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus também prediz que os cristãos seriam perseguidos em todas as nações. Quando estas palavras foram proferidas, Jesus tinha aproximadamente 500 seguidores. E todos eles residiam na Palestina. Está implícito nesta profecia de Jesus que os cristãos cresceriam e se espalhariam por todo o mundo. Daqui a pouco nós falaremos mais sobre isso. Hoje a perseguição acontece em várias partes do mundo. O que é perseguição? É todo aquele tipo de maus tratos que decorre do fato de alguém se identificar como cristão. Nós temos aqui hoje um missionário que sabe do que eu estou falando. A perseguição pode ir de assédio verbal até sentimentos hostis, ou atitudes e ações hostis. Cristãos em áreas com restrições religiosas severas pagam um alto preço pela sua fé. É fácil ser cristão nos Estados Unidos. É fácil ser cristão no Brasil. Mas existem lugares onde os cristãos sofrem surras, tortura física, confinamento, isolamento, estupro, punição severa, prisão, escravidão,
discriminação na educação e no emprego, e até a morte. E estes são apenas alguns dos exemplos da perseguição que eles experimentam diariamente. De acordo com o The Pew Research Center, mais de 75% da população mundial vive em áreas com severas restrições religiosas, e muitas dessas pessoas são cristãs. E também, de acordo com o Departamento de Estado americano, cristãos em mais de 60 países enfrentam a perseguição dos seus governos ou de seus vizinhos, simplesmente por causa da sua fé em Jesus Cristo. Não venha dizer que você está sendo perseguido. Não venha me dizer que você está sofrendo por causa do Evangelho. A menos que você esteja enquadrado em uma dessas categorias que eu mencionei. Nós cristãos ocidentais estamos muito tranquilos. O camarada perde o emprego e diz, o diabo está me perseguindo. Não, o diabo não está te perseguindo. Não, você foi mau funcionário talvez. Ou a empresa precisou, reduzir lá o número de empregados e te mandou embora. Mas Deus cuidou de você, Ele vai continuar cuidando. Você crê nisso? Mas a minha família se levantou contra mim. A minha também se levantou contra mim. Isso não mudou nada. Eu continuei servindo ao Senhor. Nunca vi isso como uma forma de perseguição. E a Bíblia diz que se você realmente quer seguir o Senhor fielmente, você sofrerá perseguição. Isto aqui é perseguição. Todo mês, 255 cristãos são mortos. Todo mês, 104 cristãos são raptados. Você deve se lembrar de que, alguns anos atrás, 200 e poucas meninas cristãs foram raptadas da Nigéria pelo grupo terrorista daquele país. Todo mês, 180 mulheres cristãs são estupradas, assediadas sexualmente ou forçadas ao casamento. Todo mês, 66 igrejas são atacadas. Inclusive neste país está acontecendo também agora. Nos últimos anos temos visto muitas igrejas sendo, ou havendo tiroteio em igrejas, ou pessoas jogando bombas em igrejas. 160 cristãos são detidos e presos todos os meses, sem julgamento. Isso não é porque fizeram alguma coisa errada, é simplesmente pelo fato de serem cristãos. Simplesmente pelo nome de Jesus. A profecia de Jesus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus também disse que haveria a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Veja no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O mundo está perdido, sem uma referência moral. Há um colapso dos valores morais. A desintegração da família e da sociedade é vista no aumento alarmante do número de nascimentos fora do casamento. Crianças que vão crescer sem a presença do pai. No número crescente de abortos, de divórcios, da pornografia. As drogas causam a morte de jovens, de milhares de jovens, em todo o mundo. Líderes políticos e religiosos que deveriam ser exemplos estão corrompidos. Esta semana, a Procuradora-Geral da República do Brasil resolveu colocar o presidente Temer sob investigação. E como ele, pelo menos 2/3 dos nossos políticos no âmbito federal estão envolvidos em alguma forma de corrupção, ou pelo menos estão sendo investigados por corrupção. Líderes religiosos para os quais você deveria olhar e vê-los como exemplo, também muitos estão envolvidos com corrupção. O apóstolo Paulo vaticinou os tempos difíceis que vivemos. Quando eu leio isto, parece que estou lendo o jornal, ou assistindo o noticiário da TV. Veja, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos,
blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Grande parte dos problemas que assolam o mundo, tais como as guerras, a fome e muitos outros, poderiam ser solucionados. Os recursos existem. O Programa de Alimento Mundial das Nações Unidas declara na sua página na internet: nós podemos acabar com a fome, se, e este se lá está em letras gigantes, acabarmos com os conflitos. Nós podemos acabar com a fome se acabarmos com o conflito. Porém, o egoísmo humano impede que isto aconteça. Jesus diz: o amor se esfriará de quase todos. Os ricos não querem repartir com os pobres. Os países ricos não querem acabar com os problemas solucionáveis que afligem a humanidade. Há interesses poderosos por trás. E tudo se resume numa só palavra: egoísmo. O amor de quase todos se esfriará. Outro sinal que Jesus dá: a pregação do Evangelho a todas as nações. Veja no versículo 14. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus predisse que o Evangelho seria pregado a todas as nações. Vou pedir que você deixe preparado para mim. A palavra nações aqui usada por Jesus não se refere a nações e estados, no sentido de países, como nós usamos hoje. Antes, esta palavra se refere a grupos populacionais ou povos que podem morar dentro de um mesmo país. Por exemplo, no Brasil, há cerca de 350 nações ou povos indígenas. Cada povo desse é uma nação, com seus próprios costumes, com a sua própria língua, com a sua própria cultura. Jesus afirma que o Evangelho alcançará todas as nações da terra. Isto não quer dizer que todas as pessoas de todas as nações se converterão. Também não quer dizer que todas as pessoas de uma determinada nação ouvirão o Evangelho. Mas que o Evangelho será ouvido por pessoas de todas as nações. Jesus não disse que o Evangelho seria pregado para a salvação de todas as nações, mas em testemunho a todas as nações. Lembremos de que Jesus tinha apenas algumas centenas de discípulos quando ele proferiu estas palavras. Quando ele predisse que o Evangelho seria pregado em todo o mundo, a todas as nações da terra. Como nós dissemos antes, está implícito na profecia de Jesus sobre a perseguição aos cristãos, que estes se espalhariam por todo o mundo. De um humilde começo lá na Palestina, onde Jesus era seguido por algumas centenas de discípulos, o Evangelho se espalharia por todas as nações da terra. Ralph Winter divide a história do avanço do cristianismo em 5 fases de 400 anos cada. Vou mostrar aqui rapidamente, só para você ter uma ideia. Do ano 1 ao 400, neste período, o cristianismo deixou de ser apenas um grupo do judaísmo e se espalhou por todo o Império Romano. O Evangelho se tornou majoritariamente uma fé gentílica, isto é, uma fé de não-judeus. Nós que estamos aqui, a maioria de nós não é judeu. Em 312, cessaram as perseguições dos romanos aos cristãos. E em 375, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Em menos de 400 anos, o Evangelho conquistou o Império Romano.
Do ano 401 ao 800, o evangelho alcançou os povos bárbaros do norte da Europa, que invadiram e destruíram o Império Romano do Ocidente. Ou seja, quase toda a Europa foi evangelizada em cerca de 800 anos. Do ano 801 a 1200, o evangelho alcançou os vikings da Escandinávia, no extremo norte da Europa, e a Rússia. Toda a Europa foi evangelizada até o ano 1200. Do ano 1201 a 1600 foi o período das cruzadas, uma mancha na história do cristianismo, infelizmente. E também foi o período que o evangelho chegou às Américas, trazidos pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos ingleses e outros povos. Chegou também a partes da Ásia, como a China e o Japão. Também nesse período aconteceu a reforma protestante, com a volta à Bíblia como autoridade final para a fé e a conduta. E do ano 1601 ao ano 2000, foi o período dos grandes avivamentos evangélicos e das missões modernas, iniciados em 1792. O evangelho neste período penetra no interior das Américas, da Ásia e da África e chega até os confins da terra. Qual é a situação do evangelho hoje no mundo? De acordo com o Joshua Project, uma iniciativa do Centro Americano de Missões Mundiais, esta é a situação do evangelho no mundo hoje. Existem 16.954 grupos de povos no mundo, o que Jesus chamaria de nações. Um grupo de povo é o maior grupo do qual o evangelho pode se espalhar como um movimento de plantação de igrejas, sem encontrar significativas barreiras de compreensão ou aceitação. Então, existem 16.954 povos no mundo. Destes, 7.033 povos ainda não foram alcançados pelo evangelho. Os grupos de povos não alcançados são 7.033 e representam 41,5% da população do mundo. A população é estimada hoje em 480 milhões de pessoas, sendo que a população nos alcançados corresponde a 3 bilhões e 14 milhões, o que seria aproximadamente 42% da população mundial. Ok. Estes números são estimativas. Algumas pessoas dizem, então Jesus só voltará quando todas as nações da terra tiverem sido evangelizadas. É o que ele diz. Então falta muito. Não, vou mostrar para você que não falta. Na década de 1990, e começo dos anos 2000, quando eu estudei missiologia, o número de povos não alcançados era estimado em 12 mil. 12 mil povos, ou 12 mil grupos de povos. Isso significa que o evangelho alcançou aproximadamente 5 mil povos em apenas 2 décadas. E não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha os recursos que nós temos hoje. Com o avanço da tecnologia das comunicações, como a internet, é possível que neste exato momento o evangelho esteja sendo pregado a dezenas, se não a centenas, desses povos que ainda precisam ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Desta forma, é possível até que o evangelho já tenha alcançado, ou esteja prestes a alcançar todos os povos do mundo. Assim se cumprirá o que está escrito em Apocalipse 5:9, que diz que Jesus morreu para comprar para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nós não sabemos quando, mas é possível que o evangelho já tenha sido pregado a todos os povos, ou esteja bem próximo de ser pregado a todos os povos. Mas Jesus indica um outro sinal, e esse é o último que nós vamos ver hoje.
Veja nos versículos 21 e 22. Ele diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Conforme nós já falamos, a perseguição aos cristãos é uma realidade no mundo hoje. E, na verdade, a perseguição aos cristãos é uma realidade desde os primórdios do cristianismo. Os primeiros perseguidores foram os judeus. Perseguiram Jesus, perseguiram os apóstolos, perseguiram os primeiros discípulos. Depois foram os romanos. Isso, inclusive, foi retratado já em muitos filmes de Hollywood, em que cristãos foram perseguidos pelos romanos por causa da sua fé. Mais tarde, os perseguidores foram os bárbaros, aqueles povos que invadiram o Império Romano. E depois os vikings. Acontece que a grande maioria desses povos acabou por aceitar o Evangelho. Mais recentemente, os perseguidores foram os comunistas. Na Rússia, na China, em Cuba, no Vietnã, na Europa Oriental e em muitos outros lugares. Os nazistas, na Alemanha, nos países sob o domínio do nazismo. E os muçulmanos. A maior parte da perseguição aos cristãos do mundo hoje é na Coreia do Norte, na China e nos países muçulmanos. Porém, a Bíblia diz que virá um período de grande perseguição e angústia, como nunca se viu em toda a história. Jesus afirma no texto que acabamos de ler que haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não houve e jamais haverá. Neste período da grande tribulação se levantará o anticristo, o maior opositor de Cristo e dos cristãos que o mundo já conheceu. Ele é descrito na Bíblia como o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele desencadeará uma perseguição sem precedentes contra todos os que quiserem servir a Deus. Mesmo nos momentos de maior perseguição dos romanos, a maioria das perseguições não foram totais, como também não foram em muitos outros povos. Houve apenas 2 perseguições gerais dos romanos aos cristãos. As outras perseguições eram localizadas, eram regionais. Porém, este opositor que se levantará, ele perseguirá todos os que quiserem servir a Deus. A Bíblia diz que seu aparecimento será segundo a eficácia de Satanás. Semana que vem, não perca. Como a gente brinca, nesta mesma bate-igreja, neste mesmo bate-horário, nós analisaremos com mais detalhes a grande tribulação. E veremos quem é o anticristo. E como ele opera com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Conforme nós vimos hoje, a volta de Cristo será precedida de sinais que já se cumpriram, ou estão sendo cumpridos diante dos nossos olhos. Como disse Wayne Grudem, é possível que todos os sinais já tenham se cumprido, mesmo que pareça improvável. Por outro lado, a segunda vinda de Jesus será repentina, imprevisível. Nós não podemos saber quando será. Nós não queremos ser apanhados de surpresa naquele dia. Veja o que Jesus diz mais adiante, aí no capítulo 24, versículos 37 a 39. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Lembre-se que nos dias de Noé houve sinais. Deus avisou que viria o dilúvio, mas ele também não disse quando seria. Seria imprevisível,
repentina, mas seria precedida de sinais, porém a data ninguém sabia. E a Bíblia diz que durante 120 anos, Noé apregoou a justiça de Deus, procurando levar o povo ao arrependimento. Porém, como diz Jesus, daqueles dias de Noé, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que eles estavam fazendo em si não era essencialmente errado. Comer, beber, casar, dar-se em casamento. A questão é que eles não se preocuparam com as coisas espirituais, com a realidade das coisas de Deus. E por isso foram apanhados de surpresa. O problema foi o excesso. E a falta de cuidado, de atenção. Por isso foram apanhados de surpresa naquele dia. Nós não queremos ser apanhados de surpresa. Não queremos estar indiferentes. A Bíblia diz que aquele que há de vir, virá. Outra coisa, a volta de Cristo será para o juízo. Veja nos versículos 40 e 41, Jesus diz: então estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Está muito claro. Em outro lugar, Jesus diz: estarão dois numa cama, será levado e outro será deixado. Naquele dia será tarde demais para se preparar. Haverá apenas dois grupos: os que vão viver com o Senhor para sempre e os que serão deixados para o juízo. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão no moinho, ou vamos colocar em termos modernos, estarão limpando uma clínica ou uma casa. Estarão cuidando de bebês. Uma será tomada e deixada a outra. A volta de Cristo exige vigilância. Veja o que Jesus diz nos versículos 42 a 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A volta de Cristo exige vigilância. Ela será inesperada como o ladrão da noite. Precisa estar preparado. Precisa vigiar. Precisa estar apercebido. Você está preparado? Você está preparada? Incline sua cabeça. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a tua palavra é muito clara, que tua volta será repentina e imprevisível. Mas o Senhor nos deixou sinais para que nós pudéssemos estar atentos, para que pudéssemos nos preparar, para que não fôssemos pegos de surpresa. O Senhor nos deixou sinais para que possamos vigiar e estar apercebidos. Tua palavra diz: ainda um pouquinho, aquele que há de vir, virá. Nós estamos te esperando, Senhor. Nós estamos te esperando, queremos estar preparados para o nosso encontro contigo. Queremos estar preparados para a tua vinda. Ajuda-nos, Senhor, a discernir os sinais que estão acontecendo ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a comunhão contigo. Estado de sobriedade espiritual, estar vigilantes para aquele momento que virá inesperadamente, que virá repentinamente. E se há pessoas aqui nesta noite, Senhor, que precisam se arrepender dos seus pecados, que não estão preparados para
à tua volta. Que o teu Espírito Santo possa fazer agora uma obra de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E levar estas pessoas ao arrependimento. Quem sabe há entre nós aqui nesta noite pessoas que não estão seguras da sua salvação. Que não têm certeza que se Cristo voltar, irão com Ele. Ou se ficarão para o juízo. Esta é uma noite de decisão. E eu convido você neste momento a convidar Jesus para entrar na sua vida e ser o seu Salvador e o seu Senhor. Eu gostaria de orar agora, e se esta é a sua condição, ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que não estou preparado para a tua volta. Mas nesta noite eu quero mudar a minha atitude. Eu quero mudar a minha vida. Perdoa-me os meus pecados. Purifica-me, Senhor, de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu tenho feito, que te desagrada. Entra na minha vida, Senhor. Seu Senhor da minha vida e o meu Salvador. Me ajuda, Senhor, a te servir e a te seguir com alegria e com fidelidade, e a estar preparado para este grande momento da tua vinda, para levar aqueles que estarão preparados. Eu quero estar contigo na eternidade. E recebe, Jesus, em teu nome. Amém.